abençoados, estamos aqui com mais um culto em casa domingo. Seja bem-vindo, você, sua família, que nesta semana que se findou, eu, em nome de Jesus, espero que você tenha tido muitas vitórias em meio a tantas lutas. E eu declaro nessa semana, em nome de Jesus, bênção sem medida sobre sua vida e sobre sua família. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 8, versículo 23, de repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. De repente, talvez de repente você viveu um momento totalmente diferente daquilo que você estava esperando. Mas nesta abertura desse culto, eu quero dizer para você que Jesus está no barco, assim como ele estava naquele barco. Mesmo que ele estava dormindo, mas ele estava ali. E ele não perdeu o controle de nenhuma situação. Então eu te convido neste dia, descansa no Senhor, coloque toda e qualquer situação diante dele e eu tenho certeza que ele vai te abençoar, ele vai te dar vitória e ele vai derramar sobre você sabedoria para que você venha ter uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Adore ao Senhor neste dia, glorifique seu santo nome. Deus abençoe, um beijo grande, tenha uma excelente semana. E vamos adorar a Deus. Amém. 1, 2, 3. Ora venha ao Senhor, Maranata. Cantemos juntos, igreja. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em minhas mãos, eu nada temerei.
Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, juntos, e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, a Bíblia, que está diante aqui dos meus olhos e que a mensagem é a palavra viva do Deus vivo. E eu quero começar do começo. Quero ler ao seu coração os 3 primeiros versículos da Bíblia. Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Glória a Deus, que no início da sua criação, Ele cria a luz, Ele estabelece a luz no meio das trevas. E nós que amamos a palavra de Deus, que somos convidados por Deus, através de Jesus, a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, precisamos cada vez conhecer melhor a Deus. E nós sabemos que para conhecer Deus, nós precisamos conhecê-lo através de Jesus. Porque Jesus veio revelar Deus. E nós aqui queremos mais uma vez meditar nessa palavra, deste início, dessa criação, desse Gênesis. E aí nós encontramos o Senhor Criador e nós encontramos o Espírito Santo de Deus. Mas onde está Jesus? No início da criação. Se você continuar lendo o texto, você vai encontrar em cada fase da criação, em cada dia da criação, a voz de Deus, a palavra de Deus que age, porque é assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, aconteça isso e aquilo. Então, nós encontramos aqui Deus Criador, nós encontramos aqui Deus Pai, nós encontramos aqui o Espírito Santo que pairava por sobre as águas, e nós encontramos aqui a palavra de Deus, a palavra ativa, criadora de Deus, que não é outro senão o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós vamos ver agora no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versos de 1 a 14, conhecendo melhor Jesus. João 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo. Lembra lá? O Gênesis, no princípio, a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É tão importante recordar esse ensino da palavra de Deus neste tempo, quando fala do Verbo encarnado, a palavra de Deus que se fez carne, habitou aqui neste mundo, veio para o que era seu, os seus não o receberam. Ele foi o Criador de todas as coisas, como nós vemos aqui no versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E nós temos visto que neste tempo, cada vez mais e mais, pessoas têm se recusado a conhecer o seu Criador, a conhecer Jesus, têm falado, têm desdenhado do Evangelho, da pessoa de Jesus, aquele que veio revelar Deus Pai, aquele que criou o mundo pelo seu poder. E ele veio mais ainda, ele veio trazer a possibilidade de nós sermos filhos de Deus, que antes éramos apenas criatura. E a palavra aqui está nos dizendo que ele dá a todos os que creem nele o poder de tornar-se filhos de Deus. Amados e amadas, você que está ouvindo este áudio, não esqueça dessa mensagem do amor de Deus enviar Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, mas para que também todo aquele que crê em Jesus se torne filho de Deus, para que haja este relacionamento. Nós falamos disso há alguns vídeos atrás, quando falamos do Pai Nosso, quando o Senhor Jesus ensina os discípulos a orar, chamando Deus de Pai, Pai Nosso. E ele também diz para os discípulos, quando você orar, entra no seu aposento e ora ao teu Pai. Então, nós somos acolhidos na família de Deus. Nós somos chamados a sermos filhos de Deus. Nós precisamos recordar o valor que Deus nos dá. E nós precisamos, aqui o texto fala que em toda essa explicação, em toda essa revelação feita aqui por João, o discípulo, João o evangelista, ele fala de João o Batista, quando ele disse: houve um homem enviado por Deus, e esse homem era João Batista. Ele veio revelar Deus. Ele diz assim, ele veio, versículo 7, como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Nós somos chamados, nós que conhecemos o Senhor, a verdadeira luz que ilumina toda pessoa, nós somos chamados a, como João Batista, sermos levados a convidar outras pessoas a conhecer Jesus, como eu estou fazendo aqui com você, você que conhece Jesus, você que entregou a sua vida a Jesus e o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida, e neste ato de fé, pela graça de Deus, você se tornou filho, filha de Deus. Então nós temos um ministério a exercer, o ministério de testemunhar. Jesus nos chama para sermos testemunhas até os confins da terra, e nós precisamos levar essa mensagem, mas que nunca o mundo precisa dessa mensagem quando as pessoas estão esquecidas, muitas delas esquecidas de Deus, quando não reverenciam a Deus, não amam a Deus e ao contrário rejeitam. E nós precisamos levar essa mensagem. O mundo está precisando de Deus, está precisando de ter fé, está precisando de toda a cura, de toda a bênção, de toda a alegria, de toda a força, de toda a proteção que o Filho de Deus pode ter.
Nós estamos precisando tanto. Nós temos recebido e nós precisamos compartilhar. Compartilhe o amor de Deus. Compartilhe a palavra de Deus. Compartilhe o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia da salvação, que Jesus veio e transforma pecadores em filhos de Deus, para que a mensagem de Deus possa ser anunciada para todas as nações. E para que muitas e muitas pessoas possam ouvir essa mensagem, crer em Jesus e serem salvos para a vida eterna. E nós precisamos do Senhor, não apenas para depois da nossa morte, nós precisamos dele agora. Nós precisamos da intervenção dele em nossa vida agora, para nos ajudar, para nos trazer vitória nas lutas que temos atravessado. Eu costumo usar muitas vezes essa frase neste tempo de muitas lutas e tempo de muitos lutos. Quando temos perdido pessoas queridas, pessoas amadas, quando muitos estão perdendo a saúde, quando muitos estão perdendo a esperança. Vamos lembrar que desde o princípio Deus nos amou. Vamos pensar que Deus enviou Jesus. Vamos reconhecer o favor de Deus na pessoa de Jesus, em nos trazer salvação, em nos tornar filhos de Deus, para que nós possamos ter um relacionamento maravilhoso com Deus, o nosso Pai. Como eu costumo dizer, mesmo que você não conheça o seu pai humano, mesmo que você não tenha tido uma boa experiência com seu pai, hoje você pode se tornar filho do melhor de todos os pais que alguém poderia ter, o nosso Deus. Ele quer ser o nosso Pai. Basta crer nele, basta crer em Jesus, basta entregar a vida a Jesus, confessarmos e abandonarmos os nossos pecados e ter a presença do Espírito Santo de Deus em nós para a vida eterna. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe os teus relacionamentos familiares. Deus abençoe a tua profissão. Deus abençoe a tua vida financeira. E que em Cristo Jesus você possa ser mais que vencedor, mais que vencedora, para a glória de Deus Pai. Eu sou a pastora Elistina, da Igreja Batista Parque Cuiabá, e quero orar por você. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, obrigada, Senhor, por cada vida, por cada pessoa que tem entregue a vida ao Senhor Jesus, que tem, ó Deus, o seu nome escrito no livro da vida e que tem, ó Deus, recebido o Senhor como nosso Pai. Abençoa, ó Deus, e dá vitórias a cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que está assistindo este vídeo, e que a palavra viva do Senhor esteja em cada coração. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, com todos os filhos e filhas de Deus, em Cristo Jesus. Amém.